No ano de 2000 e lá vai cacetada, aconteceu uma guerra nuclear que deu fim aos animes. Osamu Tezuka foi revivido como um ciborgue e entrou em conflito contra seu maior inimigo, o Mecha Hayao Miyazaki. A desgraça foi tanta que os únicos requisitos de que um dia esses desenhos existiram foram umas fitas VHS que continham... Oi, oi, Jojo é bom e bem-vindos ao um figurante de um anime de comédia chamado Vida. Eu sou o figurante e eu vou contar um pouquinho da minha vida pra vocês, né? De um jeito bem bacana. O tema de hoje vai ser animes que me fizeram mudar quem eu era, tornando-me quem eu sou. Que é pra falar um pouco aí de como os animes influenciaram, como umas coisinhas de animes achei bacana e usei pra vida, né? Ou coisas que são parecidas e que me influenciaram de algum jeito, mas tem um papo aí, dando uma pincelada lá desde quando eu era criança, ali passando na adolescência, chegando até essa desgraça que tá agora, né? Pra gente fazer meio que o caminho pra ver aonde foi que deu errado, né? Mas vai ser um papo legal, um papo bacana, assim, uma conversa, né? E então, antes da gente ir propriamente ao podcast, tem o nosso Pix aí na tela, caso você queira ajudar isso aqui pra frente, né? Eu digo que é realmente muito importante. E tem também o nosso padrinho, sim, já tá lá feitinho pra quem quiser receber com antecedência os próximos episódios, né? Que tá bem divididinho, então você dá uma olhadinha lá que tá tudo bem explicadinho, tá num precinho bacana e vai ajudar demais. Isso aqui vocês não têm noção de como vai ajudar. Mas só façam isso mesmo se vocês gostarem aqui do que vocês estão vendo. E hoje até é o primeiro episódio aqui, né? Acho que já deve ter lançado um episódio 0, meio que explicando basicamente como vai funcionar. Mas esse aqui é o que vale a pena, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Não é um podcast de ensaio, porque eu não ensaiei. Também não é filosofia de boteco, porque eu não bebo. É apenas um desabafo. Bem, acho que não tem lugar melhor do que começar se não for na infância, né? Assim, pra explicar, desde muito pequeno já assistia anime, já assistia tokusatsu, né? Muito por influência, assim, dos meus tios, né? Que eles gostavam, que eles cheiam lá com a manchete e tudo mais. Então eles fizeram questão de apresentar pra mim e logo de cara eu já gostei demais, né? E um anime que acho que me marcou demais, e marcou acho que todo mundo, né? Que tá ouvindo aqui de um jeito ou de outro, não tem jeito, que é Dragon Ball. Dragon Ball foi um dos primeiros animes que eu assisti, foi um dos animes que eu mais gostei, né? Porque eu tava acostumado com alguns desenhos, com aquelas coisas, e de repente vem Dragon Ball e é sensacional, né? Aquela abertura, todas as lutas ali, cara, sem noção, assim, tentem lembrar vocês o quão legal deve ter sido vocês da primeira vez que vocês conheceram ali quem era o Goku, sabe? Porque a maioria de nós acho que começou ali pelo Z, mas mesmo se começou pelo clássico, assim, cara, é muito legal você ver o comecinho dele pra ver ele se tornando tudo isso, né? Você vê toda a trajetória e você de fato não conhecer, porque o primeiro arco do Z ali, cara, eu acho que é muito bom, porque você tem o Goku, apresenta a família dele, apresenta as dinâmicas, mas aí já parece o Raditz, já muda tudo, os Saiyajins estão vindo pra Terra e o Goku morre, cara. Isso acho que é muito marcante, aquela primeira morte ali do Goku, né? E onde vai se desenrolar tudo, então a gente vê ali todo mundo falando que o Goku é a esperança deles, mas a gente ainda não conhece direito, né? Porque eu não tinha visto o clássico. E ele sendo a esperança, você vê toda aquele negócio de urgência, né? Aquele perigo iminente que tá acontecendo, é muito interessante de ver. Mas o que eu quero falar de Dragon Ball aqui hoje, de alguma coisa que me inspirou muito na época, que eu gostei demais de ver, que até hoje ainda é o meu arco favorito, desde então nunca mudei, que é aquele arco de treinamento do Gohan com o... Ali, se não me engano, o Goku já morreu, né? Ele foi pra vala, e o Piccolo tá ali treinando o Gohan, né? E cara, aquilo pra mim é sensacional ver a dinâmica dos dois, e o Gohan é um personagem assim... Aquele Gohan lá que eu me identificava bastante com, quer dizer, porque ele era ali um menino ali, criado pela mãe, né? O pai tava meio ausente naquela época, porque ele tava morto, né? Assim. Mas não nessa parte eu identificava com ele, mas sim no jeito que ele era, sabe? Ali ele se importava bastante com as pessoas, ele queria ser amigo de todo mundo, né? Tem aquelas clássicas
aqueles clássicos que até fillers, né, dele lá com o dragãozinho, dele com o robozinho lá, dele conversando com a natureza, e aquilo quando criança eu também me identificava com ele, assim, eu gostava dessa parte, assim, era bem estudioso, se preocupava ali com a escolinha na época, né, e eu gostava bastante de ver isso ali representado, mas o que eu gostei mais ainda, que realmente bate aqui com o título, né, que me fez mudar, uma inspiração, foi quando o Piccolo vai lá, pega ele e joga naquela situação, começa a explicar pra ele tem que ser forte também, que ele tem ali que tem uma responsabilidade, que se ele pode fazer, ele tem que fazer, né, se ele tem força pra isso, e colocando ele todas aquelas coisas, fazendo ele passar por todos aqueles testes, e assim, pra ele ali sendo bastante duro, mas sempre se preocupando com ele, foi algo que me pegou bastante, porque assim, é uma mensagem muito boa, porque apesar de tudo isso, de realmente ter que ser bom, tudo assim, não é algo ruim você ser forte, sabe? E quando uma criança você não entende muito isso do que é ser forte, do que não é, você só tá ali vivendo, e depois, mais pra frente, você vai ter um pouco mais, pensar um pouco mais nisso, né? E ver o quão importante é realmente você, apesar de tudo, apesar de ser uma pessoa boa, assim, às vezes as coisas são tão difíceis que você realmente tem que ser forte de algum jeito, você tem que buscar as forças de algum jeito, né? E ver aquilo lá foi muito bom pra mim, fez muito bem, assim, uma mensagem muito boa, que eu gostei demais de ver todo aquele treinamento duro, de ver toda a evolução ali do Gohan, de como o Piccolo acreditava nele e tudo. E eu gostei, até hoje ainda é o meu arco favorito, eu paro pra ver, eu não consigo assistir um pedacinho, eu acabo vendo inteira ali toda aquela trajetória, né, que é muito legal, ver toda essa evolução, assim, do Gohan, né, e isso refletiu bastante em mim na época, que me marcou muito mesmo, me marcou mais que todos os arcos que vieram depois ou antes, é o meu momento favorito, né. E falando assim, acho que esses shonens, né, clássicos, eles têm muitas mensagens positivas, principalmente se tratando de uma criança, né. Hoje, muita gente eu vejo torcendo o nariz para essas obras, né, falando que talvez não eram tudo isso, assim, tem sempre esses embates, mas eu defendo, porque não só porque fizeram parte da minha infância, mas eu acho que elas ainda podem fazer parte da infância de muita gente e eles têm mensagens boas para passar. Acho que é sempre uma experiência bacana. Um outro anime, assim, esse é um dos meus animes favoritos, eu não sei nem dizer se não é o favorito, né, que eu gostei mais. Também teve mensagem desse jeito, também foi algo que eu gostei, foi Yu Yu Hakusho. Esse clássico, outro do Togashi também mexeu bastante comigo, né, ele é bem emocional também, tipo, vi o primeiro episódio dele já, é assim, um episódio muito bom, um dos melhores primeiros episódios de animes, na minha opinião. Que já começa ali com o Yusuke justamente morrendo e vendo que todo mundo se importava com ele, mesmo ele não achando que isso, vendo que realmente tem umas pessoas que não gostavam dele. E bem, nem tudo é perfeito, né, mas tem cenas muito boas ali, né, do garotinho que ele salvou do atropelamento, perguntando pra ele quando que ele ia levantar daquele negócio, né, do caixãozinho ali, não entendendo muito bem, então é aquele episódio que pega muito, mas o episódio que eu queria dar destaque aqui é um dos primeiros também, mas é aquele onde o foco tá no Quabra, né, que os professores, picareta deles lá, meio que faz um negócio que o Quabra e os amigos dele ali tem que passar no exame e pra poder... Não, na verdade eles têm que parar de brigar. Porque se eles brigassem mais uma vez, se eles batessem alguém mais uma vez e ainda não passassem no exame ali que ia ter, eles seriam expulsos da escola, ou então, na verdade, o amigo deles lá ia perder o emprego, né? Isso, o amigo deles ia perder o emprego e era muito importante pra ele. E, cara, aquele episódio muito bonito, assim, você vê o Quabra ali se comportando como ele se comportou, que era... Basicamente, além de estudar pra caramba, né, os caras começam a querer puxar briga com ele, e ao invés dele fugir da briga, né, ele até tenta, primeiro, mas esse cara provoca, ele pensa e fala, não vou fugir, e ele acaba simplesmente elevando todos os socos possíveis, aguenta toda a briga sozinho, ali, todo mundo batendo nele, né, os professores ali até pagando os caras pra ver se ele reagia, ele simplesmente não reagia, sabe, foi... demonstração de força, assim, de força de vontade, de muitos valores ali que se dá pra aprender, né, dele fazendo isso por um amigo. E aquele episódio me chamou muito a atenção na primeira vez que eu assisti, até hoje chama, né. E eu acho muito, muito legal essa força de vontade, mostrar que você
pode, assim, voltando novamente, né, de quanto é importante você ser forte, você conseguir encarar a situação, você acabar se sacrificando por alguém, e por que você está sacrificando por alguém, né, que onde você gosta muito dessa pessoa, você tem ali os ideais, tudo, de fazer pelo bem, né, e isso vai influenciando, isso vai entrando na cabeça, principalmente se é de uma criança, né, e Hakusho é cheio de mensagens desse jeito, algumas você pega quando criança, outras você só vai pegar lá pra frente, né, e uma que eu quero dizer isso que também até hoje ainda meio que um tapa na minha cara mesmo, e deve ser de muita gente, que é um ali na construção do personagem do Yusuke, que assim, por muitas vezes o Yusuke ali é o herói, né, ele é o cara mais forte, ele é apresentado com uma esperança sempre, e principalmente no torneio ali, né, no torneio do Toguro, ele é o cara que vai lutar contra o Toguro, ele já tá destinado a isso, ele treinou pra isso, ele tem força pra isso, mas eu acho que nos momentos que mais me pegou é ali quando a Genkai, ela meio que dá aquela reencarnada ali no Pio, né, e vai e começa a falar com o Yusuke, cara, aquelas mensagens que ela manda pro Yusuke é algo que é totalmente inesperado e achei maravilhoso, né, que é basicamente ali ela dando literalmente dando um tapa, né, com as asinhas ali do Pio, né, mas falando pra ele que um dos grandes problemas dele é que às vezes ele não consegue colocar toda a força dele ali em um golpe, em alguma coisa, uma situação, porque ele não tem certeza que vai funcionar, então ele acaba refugando. E isso é meio que tá no inconsciente dele já, não é algo que ele controla, né? E cara, isso pra mim foi muito lindo, porque vem muito assim do nada, digamos assim. Não do nada, porque a Genkai mesmo é a única que vai dando dicas, até no treinamentinho, nos flashback treinamento que tem com ela lá. Inclusive fala isso algumas vezes, deixa entender muitas vezes de que ali tem uma frase que a verdadeira luta só começa quando você tá à beira da morte, alguma coisa assim, né? Quando você tá à beira do cansaço ali. E acho que no fim de tudo isso aí representa algo que é, assim, às vezes a gente se subestima demais. Acho que todo mundo a gente não sabe a força que a gente tem em todos os sentidos, força de vontade, força para fazer alguma coisa. A gente muitas vezes se sabota, fica com pensamentos horríveis aqui que não vão ajudar em nada. E o anime ele falando isso no Yusuke, acho que naquele momento ali, justamente no clímax, né, contra o Toguro, onde todo mundo achava que isso aqui ia pra cima, ia dar tudo dele, e ele realmente não estava conseguindo dar tudo dele. E era uma pessoa que você não esperava isso do Yusuke, né? Ele é todo marrento, ele é todo forte, tem toda aquela confiança, mas realmente, tipo, alguém que tem essas coisas assim, assim, você não vai pensar que uma pessoa dessas vai ter esse problema, sabe? E acho que se trata muito bem, porque ali ele era o mais forte, ele tinha tudo, e mesmo assim ele tinha isso, ele escondia isso. Tanto é que se você não vê outros personagens questionando ou até percebendo o que estava acontecendo, a pessoa da Genkai, que era alguém muito íntimo dele pra falar isso, eu acho isso muito bonito, porque realmente, assim, é algo que até hoje eu tenho que lidar com isso, né? Várias vezes eu falo, eu não consigo, eu me saboto, eu perdi várias coisas da minha vida com esse pensamento, e realmente no fim de tudo a gente tem forças para isso, apesar de não parecer, a gente é muito mais forte do que parece, né? E até esse podcast mesmo, quantas vezes eu já tive a ideia, mas eu relutei em gravar ele por algum medo, por alguma coisa, por achar que não vai dar certo, sabe? Sempre isso mesma coisa do que por achar que não ia dar certo, ele acabava dando uma refugada e não entregava tudo dele, e se ele tivesse entregado tudo dele, certamente teria dado certo. E com esse podcast foi a mesma coisa, eu tive a ideia, sabe, teve essa mudança de ano, foquei nesse ano, sabe, desde o primeiro dia do mês eu tô fazendo coisas pra ele, eu tô montando ele, tá tudo encabeçado, e muitas vezes falando, não vai dar certo, deixa disso, tem outra coisa, não sei, pensamentos assim que eu não sei de onde vem, e que me quebravam muito, mas no fim eu tive que me apoiar justamente no que eu tenho pensado e que eu tenho para falar para vocês, né? Bem, se eu conseguir, se até eu conseguir, vocês conseguem fazer muitas coisas, né? Então foi nisso que eu me apoiei. Você vê que Hakusho, um dos primeiros animes que eu assisti até hoje ainda, dessas influenciadas pro bem, né? E estamos na luta, né? Não é fácil também você conseguir liberar toda a sua força, toda a sua performance em alguma coisa. E no Hakusho mesmo, né? O Toguro teve que matar ali o Quabra pro Yusuke conseguir, né? E bem, ainda bem que na vida real a gente não precisa matar nossos amigos pra ter essa força, né? Basta a gente dar uma focada, dar uma, sei lá, uma mentalizada melhor, dar uma acalmada, uma meditada, procurar alguma coisa, coisas que fazem bem, ficar perto de pessoas que te querem bem.
E acho que é uma mensagem, de novo, muito legal que teve em Hakusho. Inegavelmente, esse tema de amizade também é sempre muito legal para uma criança, só faz bem. Assim, você vê dá valor a amigos, e esse é outro ponto que acho que todos têm, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Yu Hakusho, Hantaro e por aí vai. Que é esse lance de amizade, que assim, eu sempre valorizei, aprendi com isso a valorizar muito uma boa amizade, a querer sempre estar aberto a fazer novas amizades, sempre procurar pessoas interessantes para novas amizades e nunca desprezar uma pessoa antes de conhecê-la. Que tem sempre esse lance nos animes, né? Às vezes tem algum vilão lá e depois ele acaba sendo seu amigo. E assim, ali é uma hipérbole, claro. Ali é muito mais complicada, né? Situação. Mas se você aplicar isso pra vida real, quantas vezes você já, a primeira vez que conheceu uma pessoa, você não gostou dela, achou que ela era mau caráter, achou que era inconveniente, simplesmente não gostou dela, mas ali meses depois ela acabou virando seu melhor amigo, acabou virando alguém que você admira demais. E comigo isso mais pra frente aconteceu muito. Você não tinha assim, e essa coisa dos animes ajudou muito a limpar bastante aquele pré-julgamento que às vezes está bem lá no fundo da nossa cabeça, né? A gente vê alguém, a gente conversa poucos com alguém, a gente já cria tudo um perfil para pessoa e não quer ela por perto, ou você simplesmente, só de você observar ela, você às vezes nem fala com ela, você já fica uma coisa. Isso foi uma coisa que os animes desde cedo me ajudaram a limpar totalmente da cabeça e ter uma visão muito boa, muito legal, que até hoje eu gosto de ter essa visão de realmente ser aberto, sabe? Pra qualquer um que vier conversar com você, ser honesto com as pessoas, assim, é sempre aberto e procurar sempre fazer o bem, porque tenho certeza que se você fazer o bem, as pessoas muitas delas vão te retribuir fazendo o bem também, do jeito delas, e acho que isso é muito legal. Por exemplo, na escola, tinha muito disso, às vezes toda escola que tem, né, criança é um bicho complicado, que vai formando aqueles grupinhos, né, um grupinho ali, outro grupinho aqui, e criança não aceita novas pessoas, não aceita alguns tipos de pessoas, elas se fecham mesmo, e isso foi algo que pra mim nunca aconteceu, eu sempre achei isso errado, e sempre gostei muito de ser aberto a isso, a ser aberto a pessoas. Às vezes tinha, sei lá, um aluno lá que não se dava muito bem com o professor, e assim, não se dava muito bem com alguma coisa, outros olhavam torto, e eu simplesmente seguia ali minha vida e falava, enquanto esse cara não fizer nada de mal pra mim, enquanto esse cara não me prejudicar, não prejudicar um amigo meu, não tem por que não gostar dele, sabe? Não tem por que não tá aberto pra ele. Se ele me pedir alguma coisa, se ele tentar conversar comigo, se ele tentar o diálogo, eu vou dialogar de volta e assim por diante. Isso é algo que os shonens incentivam muito. Eu acho até que, vou dizer que isso tem uma importância muito maior lá no Japão, né, onde as pessoas são bem mais fechadas, né, as crianças são bem mais fechadas, e assim, essas mensagens hoje, de novo, volta aquilo, muita gente acaba desprezando hoje, assim, falando que shonens são ruins, mas assim, eu acho que os shonens têm uma importância assim, muito grande pra gente da faixa etária ali dos shonens principalmente, e acho que ela não pode ser apagada. Claro que você pode analisar ela como uma obra como você quiser, uma coisa, mas que é sempre legal levar isso em conta e buscar saber um pouquinho mais por que eles são assim, ao invés de querer mudá-los, de querer tirar alguns pontos. Eu acho que todo anime tem ali, consegue fazer melhor assim, algumas coisas, consegue espaço para melhorar, mas eu acho que a gente tem que ver sempre lá do porquê elas estão lá. Então eu acho muito legal esse lance da amizade, isso é muito forte nos shonens, estar aberto a pessoas a vilões ali se tornarem protagonistas, a pessoas conseguirem mudar, pessoas que mudarem a nossa visão ali, pessoas sobre elas, né, a não ter preconceitos e nada desse tipo. E assim, algo que até hoje eu admiro demais, né? Eu gosto de fazer isso, realmente é conseguir ter essa leveza para ser aberto com as pessoas, para qualquer um que vem falar comigo, eu vou fazer questão de tratar o melhor possível, assim. E claro, vão ter pessoas ruins, vão ter pessoas que não vão ir com sua cara, mas aí não é problema seu se você estiver fazendo tudo certo, se você estiver buscando bem. É isso, assim, sem inveja, sem essas coisas ruins, assim, se você focar só no bem, eu tenho certeza que isso vai ser
em alguma hora isso vai ser recompensado de algum jeito, assim, de alguma maneira, com virtudes, assim. Essa troca de virtudes eu sempre achei muito legal, muito positiva, não tem nada de errado com isso. E claro, às vezes você vai estar mais perto de uns, mais longe de outros, às vezes você não vai ter muito contato com alguém, mas tem uma coisa que eu nunca gostei em escolas, em tudo, foi ensinar que muitas vezes quem tá ali na sua sala, quem tá ali no seu convivência, são todo mundo colegas, são colegas ali de estudo, né? Todo mundo é seu colega, que amigos você conta nos dedos e todo aquele papo que você já deve ter cansado de ouvir. Assim, eu acho que é um papo assim que, sinceramente, para uma criança eu acho nada a ver. Mas tudo bem, depois ter essa história de colega de trabalho já é diferente. Mas para uma criança, cara, se falar isso, você botar ali todo mundo como... Eu acho que isso você acaba botando todo mundo como igual. Assim, você acaba colocando todo mundo no mesmo saco, fala, não, ele é seu colega, não liga não, se ele fazendo alguma coisa, se ele não tá, seu colega, amigo, a gente conta no dedo. E de novo, sim, eu sei que já é algo muito importante, às vezes vai muito mais do que encontra, mas eu acho que enquanto você está fazendo bem e a pessoa também está te fazendo bem, não está te fazendo mal, e no fim das contas todo mundo ali está querendo bem, eu acho que não tem problema nenhum você considerar ela um amigo. Assim, não tem problema nenhum você ter muitos amigos, você querer ter muitos amigos. Isso não... Isso é muito errado, de novo, essa história de ser colega, porque colega é uma coisa trivial. É alguém que só tá ali no mesmo espaço que você por vários outros motivos. Eu acho que para uma criança é bem mais que isso ali. Tudo importa. E botar todo mundo nessa casa, nesse negócio comum, assim, não... De novo, não acho que é legal. Acho que toda criança tem uma individualidade ali. Todo mundo ali tem uma coisa a mais, uma coisa a menos, uma coisa diferente, sabe? Todo mundo é diferente, todo mundo ali é meio que um universo ali. Todo mundo tem as suas virtudes, todo mundo ali aprendeu a viver de um jeito, todo mundo tá ali com um background de casa, todo mundo tá ali com alguma coisa, e a escola ali, muitas vezes, transformar todo mundo em pessoas iguais, em crianças iguais, assim, eu acho que em todos os sentidos isso é muito prejudicial. Você vê, sei lá, até nas mínimas coisas, por exemplo, quando uma criança canhota, por exemplo, sofre na escolinha, que as professoras tentando ensinar que é com a mão direita que se escreve, que não sei o que, e dando bronca em quem vai lá, usa a mão esquerda, assim, não é meu caso, não sou canhoto, mas tem uma coisa que sempre desde sempre me deixou muito abalado, que, assim, eu era um bom aluno, eu prestava bastante atenção na aula, mas tinha uma coisa que eu sempre levava bronca, a professora tentava carcar, era até do jeito que você segura uma caneta, cara, ali na época dos lápis, né, e eles tentavam me ensinar, mudavam minha mão, falavam que segurava de um jeito esquisito, assim, que eu segurava, acho que com 3 dedos, sabe? Ao invés de só com 2, né? De segurar como uma pinça, assim, eu segurava com 3, botava 2 dedos a mais, assim, né? Eu segurava, pra quem aí está vendo no YouTube, né? Eu peguei uma caneta agora, estou demonstrando, mas não é nada que se possa ver. E eu segurava, às vezes assim, às vezes desse jeito, mas botando mais dedo do que eles queriam. E assim, nunca conseguiram mudar isso em mim, eu nunca consegui mudar, mesmo porque eu não entendi o porquê eu tinha que mudar, se eu tava conseguindo escrever, se eu tava conseguindo desenhar. Então, pra mim, eu consegui ser forte nesse sentido, né? E aí, anos depois, eu fui ver, assim, do nada, eu lembrei dessa história e tudo, e tava ali conversando com meu pai, né? E ele teve que assinar alguma coisa, eu olhei pra mão dele, ele tava, assim, segurando a caneta exatamente desse jeito. Assim, era algo praticamente genético. Então, imagina, como que eu iria mudar isso lá atrás, se é algo que é uma herança, assim, que vem de muito lá atrás, que não tem por que ser mudada. Então, assim, você tá vendo que eu tô falando, assim, umas coisinhas motoras ainda, umas coisinhas básicas. Mas, em termos de pensamento, quantas vezes isso não é prejudicial pra gente ali, pra todo mundo? Então, esse lance de colega, eu sempre ficava enfesado com isso, porque eu achava, não, se essa pessoa quer me ver bem, se eu quero ver o bem dessa pessoa, eu considero ela um amigo. Ela pode não ser a pessoa mais próxima do mundo de mim, posso não conseguir contar todos nos dedos, mas enquanto esse negócio é mútuo, eu não tenho por que chamar ela de colega, ela é meu amigo. Se ela precisar de mim, eu vou estar lá. Se eu precisar dela, eu espero que ela esteja lá. E se ela não tiver também, vida que segue. E se por um acaso tiver alguma pessoa ali que não quer me ver bem, por algum motivo, eu não vou considerar ela um colega. Tampouco eu não vou considerar ela um inimigo. Mas simplesmente eu não vou querer ter contato mais com aquela pessoa, a menos que ela esteja aberta ao diálogo, e até assim ainda tem risco de salvação. Então essa história de colega, essa história assim, eu acho que nunca
nunca foi legal. Essa pelo menos é a minha visão que eu tenho. Acho que sempre me incomodou, assim, sempre teve, desde criança mesmo. E essa visão, de novo, voltando aos animes que tem o shonen sobre a amizade, eu acho muito bonito, assim, mesmo às vezes feito nas coxas, tudo tem aquela história do poder da amizade, né? É claro que isso não vou falar que é legal, mas para uma criança vai ser legal, a criança vai gostar, e para mim é isso que importa. Tem obras e obras, tem milhões de animes e mangás por aí, e cada um ali vai conseguir se escorar onde quer. Bem, agora que a gente já cobriu toda ali a infância, né? Foi sempre legal falar da infância, né? Voltar assim no tempo e pensar em muita coisa, porque hoje talvez a gente entenda muito mais que naquela época, mas a gente não consegue entender o que a gente pensava naquela época direito ainda, né? Muita coisa acaba se perdendo e hoje a gente já tem uma visão diferente talvez da realidade, mas é sempre interessante pensar. E talvez eu tenha um problema que eu pense demais e faça de menos, mas vamos agora falar meio que da adolescência ali, de outra fase da vida, de outras lições, de outros animes, assim, coisas talvez até bem mais recentes, porque assim, eu buscando aqui na minha memória, até pra ir pensando no que eu iria falar, eu encontro um gap, assim, muito grande, que é, eu lembro bastante dos animes que eu assisti na infância, eu lembro bastante do anime que eu assisti na adolescência, mas tem um vazio muito grande nesse meio de outros animes que eu porventura fui assistir, de outros animes que eu consumi, e acho que ali foi a época que eu mais consumi animes, talvez, só que eu não tenho uma lembrança muito delas, sabe? Eu lembro de muito tempo de não lembrar de nada, assim, então tem esse gap que eu lembro bem da infância, tudo mais, mas eu não consigo lembrar. Eu lembro que foi uma época que eu assisti, pelo menos comecei a assistir, né, animes como One Piece, animes como Fairy Tail, tudo, até um ponto, só que eu não consegui absorver talvez muito bem, eu não consegui ter uma clara lembrança, talvez eu assistia mais por entretenimento ali, eu me perdi um pouco em dar a importância que eu dou hoje, por exemplo, como dava quando criança, e passou algo mais, tá passando na TV, eu tô aqui na internet, tô vendo, só para passar o tempo, e acho que foi por isso que eu me perdendo um pouco desse lado, mas eu vou falar alguns aqui de quando eu recuperei esse lado, e eu queria começar falando com um anime que foi talvez o mais importante de todos pra mim, Neon Genesis Evangelion. Assim, esse anime pra mim é um dos melhores, é um suprassumo no que ele faz, é todo o contexto histórico dele, onde ele estava, como ele foi feito e quando ele foi feito, engrandece ainda mais essa obra. O Hideko Anno ali é um gênio. E Evangelion, até tem um vídeo lá no Batidão Cast, né, no canal da Batidão no YouTube, que eu fiz sobre Evangelion. Eu espero recomendo que vocês assistam, né, só vocês procurarem aqui. Vocês acham que ali eu falei muito bem dessa primeira vez que eu fui assistir, dessa luta que foi para assistir da primeira vez, né. Falei que basicamente falei que da primeira vez eu me senti muito desconfortável, achava os personagens muito rasos, achava que eles não tinham desenvolvimento e tudo mais, e me encasquetava principalmente com o Shinji, assim, eu cheguei a um ponto de odiar o Shinji, mas eu falava, meu Deus, como é que eu vou ter uma obra sem ser o protagonista? E aí depois eu vou explicando lá no vídeo direitinho, né, passo a passo, e o grande plot twist, digamos assim, né, é basicamente reconhecer que eu não estava gostando do Shinji, não estava gostando de algumas coisas porque eu estava me vendo nelas. Sim, eu comecei a listar os defeitos do Shinji e comecei a ver que tem alguma coisa muito em comum. E essa coisa em comum estava muito perto de casa. E quando eu fui perceber, era realmente eu que eu estava me descrevendo. Assim, e é muito legal quando o personagem te dá essa sensação, assim. Ele vai tão a fundo que você consegue ter uma experiência que você não imaginava. E com o Evangelion tem várias coisas, em vários momentos. O Evangelion pega demais em calos, assim, ele não tem medo de ser provocativo, mas do jeito dele, de mostrar traumas, de mostrar personagens, de mostrar tudo, e de ser realmente o foco de causar esse desconforto. Mas tem até uma entrevista famosa do ano, uma frase famosa dele, que ele fala que ele adora o trabalho dele, de animar tudo, mas as partes mais difíceis que tem pra fazer é quando ele enxerga ele mesmo naquela situação. E como Evangelion é um anime ali autoral, ali, um anime original, né? Ele não vem de um mangá propriamente escrito, então você vê que ali era realmente o sentimento ali de quem estava fazendo, ele
se transportava para a obra assim, de uma maneira mágica quase. Porque a relação era muito estreita ali, a Gainax, com todas as coisas ali que estavam acontecendo. Eu recomendo vocês procurarem assim, textos e histórias ali para ler ali da Gainax, do que aconteceu na época, do que estava acontecendo com o Evangelho, tudo. Vocês vão ver a loucura que foi aquilo, a caoticidade que estava implantada. E é muito legal de ver isso. Claro, não é muito legal de estar na pele das pessoas, nem estar naquele tempo, é muito traumático mesmo, mas é interessante sempre, assim, informação nunca é demais, né? Assim, você informar tudo por histórias e resumindo, o Evangelho foi algo que, sim, me ajudou muito a me conhecer, me ajudou muito a pensar em muita coisa, me ajudou muito a enxergar muita coisa que eu poderia melhorar mais pra frente, né? E isso que talvez seja o foco que eu vou falar pra vocês, mas assim, tudo em Evangelho mexeu comigo. Eu vou citar algumas coisinhas, né? Eu não sei pra onde isso vai, não sei quanto eu vou falar, porque Evangelho já falei demais mesmo no Baterão Cast, já falei demais mesmo naquele vídeo lá que eu recomendo vocês assistirem, que é aquele vídeo é praticamente a razão pela qual existe esse podcast, que é onde eu quero focar mais nesse lado psicológico, nesse lado das emoções, nesse lado de como os animes afetam a minha pessoa, como os animes podem afetar outras pessoas e como a gente pode usar para entender algumas coisas, assim, como animes são arte, como essa parte artística muitas vezes é esquecida por nós ou pelos próprios produtores, pelos próprios mangakas, né? Eles esquecem dessa parte, mas assim, quem usa o anime como arte só faz o bem, digamos assim. É sempre legal você ter essa perspectiva, você conseguir absorver coisas, né? E Evangelion é mestre nisso, talvez o maior de todos nesse sentido. E fala de algumas coisinhas que eu consegui falar, por exemplo, o dilema do ouriço, que é apresentado nos animes, foi o que me encafifou demais. Eu achei um barato aquilo, achei que... E na época eu nem consegui levar tanto a sério, mas depois eu posso falar com vocês que eu passei pelo dilema do ouriço. E foi traumático, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Você lembra do ouriço, né? Que até eu contei lá no vídeo, que foi a situação onde eu fui ali para uma escola, ali num momento bem conturbado mesmo. Eu passei numa prova lá, fui para lá, mas eu já fui com o intuito de desistir. Então a relação que eu tinha com as pessoas ali era muito estranha, porque eu tava lá, eu ia desistir, só que então eu não queria chegar muito perto dessas pessoas, eu não queria criar laços, porque eu sabia que depois seria difícil desistir. Então ao mesmo tempo que, sei lá, eu via uns amigos falando, nossa, vai ser 3 anos disso aqui, hein? Que era um curso integral até, um curso integral de química, e junto com o ensino médio. Então ver eles pensando, nossa, vai ser muito difícil isso aqui, né? Nossa, 3 anos junto, vai ser legal, hein? E eu dava um sorrisinho amarelo, vai ser interessante, né? Pô, 3 anos, né? Então tinha toda essa dinâmica, né? Porque o que é o dilema do ouriço? Basicamente tem 2 ouriços numa nevasca, né? E um ouriço, basicamente ele teria que se aproximar do outro por causa do calor, senão ele morreria de frio. Mas quanto mais ele se aproxima do outro, mais ele se machuca, porque mais eles estão se entrelaçando. Então não tem uma solução para isso. E foi o meu caso, porque eu ia desistir, mas eu não queria desistir. E quanto mais tempo eu passava ali meio que mentindo para mim mesmo e para eles ali, que eu iria continuar também, até para professores, tudo, era mais um entrelaçamento, era mais onde eu estava me machucando. E era mais quando eu ia me machucar os outros ali, quando eu desistisse, e no fim eu acabei desistindo mesmo. E era algo que não era algo palpável, digamos assim, não era algo que você... me fugiu a palavra agora. Não era um objeto, assim, não era algo que você conseguia colocar ali com palavras, eram sentimentos, assim, que ficavam, que você não tinha muito o que fazer com aquela situação, que já tinha chegado em proporções absurdas, assim, na minha cabeça. Então foi muito difícil pra mim, mas foi muito... Consegui enxergar isso depois, justamente com esse dilema que foi apresentado. O Evangelho já existia há muito tempo, não vou arriscar falar quem foi o filósofo que veio com isso, porque eu não sou lá a pessoa mais inteligente do mundo, né? Mas enfim. E essa história assim de conseguir me ver e conseguir mudar e conseguir enxergar coisas, o Evangelho fez de muito. E agora outra coisa que eu quero abordar aqui, que até uma frase, né, é que não adianta nada
ter o ego do Seto Kaiba e a autoestima do Shinji. Essa frase eu vou ficando na minha cabeça, né? Eu acabei chegando nela porque realmente eu tinha mesmo muitos problemas assim. Eu não tinha um ego enorme, mas eu tinha muitos problemas assim com o ego, que era... Eu tinha ali um ego, tinha um negócio de ego, só que eu não tinha autoestima. Assim, minha autoestima era e é ainda muito baixa, então essas duas coisas ali causavam um choque na cabeça, causavam um conflito muito grande, que eu não conseguia, que eu via, me incomodava isso. Porque basicamente o que acontecia era meio que praticamente um distúrbio, que eu tinha um certo ego e não tinha autoestima, e as duas eu acho que se completam. Se você tem autoestima, você consegue ter um bom ego. Agora, se você tem autoestima e não tem ego, também fica faltando alguma coisa. Se você tem ego, mas não tem autoestima, fica faltando também. E assim, era algo muito interessante que eu vou falar pra vocês, talvez algo muito besta até, mas foi um dos problemas que eu consegui enxergar por causa de Evangelion, e depois eu consegui mudar, e hoje eu já consigo me sentir melhor do que eu tava antes. Basicamente, o que era esse problema que eu quero dizer pra vocês, assim, nesse distúrbiozinho? Era basicamente assim, eu gosto de comparar isso com a mesma sensação que uma criança que come muito açúcar sentiria, sabe? Uma euforia, uma excitação assim, do nada. E geralmente acontecia quando, por exemplo, eu conseguia ficar muito confortável em um lugar. E isso pra mim é difícil, porque eu tenho, sei lá, essas desgraças, tem uma neurose aí de ansiedade, depressão, isso aí sempre me ferra, né? Mas, então é muito difícil eu me sentir confortável. E quando eu me sentia muito confortável no lugar, em vez disso ser algo bom, pois finalmente eu tava ali tranquilo, acabava se transformando em algo ruim, porque dava esse gás todo, dava esse negócio que causava muita inconveniência, pelo menos pra mim. Sabe, eu ficava tão confortável que assim, eu acabava ficando quase bêbado, sabe, nesse sentido. Eu ficava muito eufórico, muito ligado, e acabava fazendo umas coisas que eu não faria normalmente. Isso me incomodava, que às vezes era jogando bola, às vezes era comendo alguma coisa, às vezes era saindo pra algum lugar e dava isso, porque em vez de eu ter ali finalmente a tranquilidade que eu tanto busquei, ter ali uma estabilidade emocional, às vezes vinha uma instabilidade muito grande por um motivo tão besta. E o que eu fiz? Assim, depois que eu consegui perceber esse problema, assim, que assim, eu tinha muitos outros, assim, eu tenho muitos outros, mas foi um ano ali muito difícil pra mim, eu tava carregado de problema, assim, tava uma desgraça, eu nunca tive tão ruim, foi logo depois aí da escola, de tudo, foi só desgraça. E foi num tempo ali que eu falei, não, tá tudo errado, tem muita coisa errada, eu vou tirar aqui um ano sem fazer absolutamente nada, depois a gente continua. E o que eu digo com não fazer absolutamente nada, assim, um ano sabático, tudo, eu reconheço que isso é realmente uma situação privilegiada de conseguir fazer isso, de conseguir me poupar por um tempo pra depois, assim, pra me conhecer, pra conseguir depois caminhar em frente. Eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, mas nisso eu consegui aprender muita coisa, consegui observar muita coisa, consegui melhorar muita coisa, mas ainda assim consegui piorar em muita coisa por causa disso. Porque basicamente o que eu fiz além disso foi um experimento que eu fiz comigo mesmo, foi algo que foi pensado, que eu fiz, cumpri, e agora eu tô pagando as consequências, né, que foi ficar um ano inteiro assim e abandonar meu ego, sabe, abandonar completamente, assim, mas abandonar de verdade. Foi basicamente não ter mais esse senso, talvez, de individualidade que fala, não sei nem como botar com palavras isso que eu fiz, né? Foi basicamente isso, assim, não ter ego, tirar um pouco a minha importância ali, tirar um pouco fazer por mim, tirar um pouco toda essa coisa de ter ali alguma, assim, eu teria o meu dar reta pra muita coisa, assim, e basicamente o que aconteceu foi que na prática o que se tornou é que sem ego você não consegue ir pra frente, sabe? Justamente casou com esse ano que eu não fiz nada, porque você não consegue assumir responsabilidade, você não consegue ter sonhos, sabe? Você não consegue sonhar, e foi isso que acabou comigo, assim, acabou comigo na hora, né, que me fez perceber que a importância disso, né? Basicamente aquela coisa eu não lembro o termo que eles usam no Evangelho, não lembro se é individualidade, alguma coisa, mas é aquela coisa que do ego em Evangelho, que realmente que é o que faz a pessoa, que assim que ela perde isso, ela simplesmente vira aquela
gosma laranja lá, aquela Fanta laranja que transforma todo mundo em uma pessoa só, no fim das contas, e isso foi algo que eu percebi muito em me abandonando o ego por esse tempo, né? Que, assim, pra mim de muitas coisas, o que mais pegou mesmo foi isso. Eu perdi a habilidade de sonhar na época. Perdi muita coisa, eu não conseguia botar projeto pra frente, não conseguia ter ambições nenhuma. Eu não conseguia ficar feliz com nada, não conseguia ficar triste com nada. Eu não era um nada sem isso. E nesse tempo que eu fiquei mesmo. Eu fazia as coisas no automático praticamente. E agora, no fim desse ano, no fim do ano passado, eu comecei a retornar de novo com isso, né? Com essa ideia. E só assim eu consegui, por exemplo, iniciar esse projeto, ter sonhos para ir cada vez mais alto, sair dessa estabilidade, buscar outra estabilidade, mas não ficar parado. E isso me ajudou bastante a perceber, assim, e quando eu fiz isso, realmente, aquele problema que eu falei pra vocês lá de se sentir depois de comer açúcar, né, acabou. E agora que eu tô voltando de novo, eu já consegui lidar com ele, então de 1001 problemas, agora só tenho 1000, mas isso é uma coisa positiva, porque é uma coisa de cada vez que você vai melhorando a sua cabeça, né, e espero que minha experiência extremamente desgraçada ajudou pra alguma coisa, é isso que o ego tem sim sua importância, assim, não importa. Às vezes pode ser muito alto, às vezes pode ser um pouco baixo, mas ele tem que existir. Ele tem sua importância porque assim, você pode fazer pelos outros, você pode fazer umas coisas, mas o que importa não é você fazer pra você primeiramente. Assim, o que você quer da sua vida, o que você quer pra você, o que você quer pro seu futuro. E isso pra mim, assim, chegou uma hora que me pegou, que me deixou numa crise muito grande. E eu pensei, eu tenho que viver pra mim, eu tenho que viver pros meus sonhos, eu tenho que viver pelas minhas ambições. E eu não posso só ficar no campo da imaginação, eu tenho que fazer. E é justamente, por exemplo, esse podcast representa muito essa virada, né? Chave, porque realmente isso aqui é um sonho que eu tenho. Sonho de colocar isso aqui pra frente, de me ajudar fazendo isso, de ajudar outras pessoas fazendo isso também. Eu sei que às vezes assim, eu tenho alguma coisa, algum conteúdo que eu posso passar pra vocês que vai ser interessante, que vai agregar em alguma coisa, assim, tanto no do Batidão Cast lá, que é mais focado em humor, eu deixar o dia de alguém mais feliz, assim, algo que me deixa muito feliz, e aqui, contar alguma experiência da minha vida, contar algum erro que eu fiz, contar algum acerto que eu fiz, ver se isso vai ajudar outra pessoa, eu acho isso muito, muito importante, eu acho isso muito legal, e é isso que eu tô tentando fazer agora, assim, às vezes eu duvidei de mim mesmo muitas vezes, eu ainda duvido, às vezes, mas isso aqui é o que eu tenho, isso aqui é o que eu acho que eu posso fazer, e tem alguma coisa que eu posso usar, esse tal do ego, justamente pra viver pra mim, porque muitas vezes eu me perguntei, a gente vive pra quê? Assim, não aquele clássico, né? Qual é o sentido da vida? Isso nunca me perturbou, mas sim, a gente vive pra quê? Eu posso viver pelo que eu quero viver? Sabe? Pra onde eu vou viver? O que eu vou fazer? Pra onde eu vou gastar todas as minhas energias? Eu pensei que eu só posso gastar em alguma coisa que eu amo fazer, alguma coisa que eu gosto de fazer. Assim, muitos sonhos meus já foi destruído, já não tiveram início, não tiveram meio, não tiveram, mas já tiveram fim. E isso aqui é algo que eu tô buscando agora, eu tô planejando muito. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu pensei nisso aqui, de como tá na minha cabeça, tá tudo certinho, só faltando ir pra frente, né? E é isso, tamo aí. Tomara que dê certo. Eu vou dar meu máximo, isso eu posso garantir pra vocês. Isso aqui é só o começo, vocês podem ver que assim, o feedback de vocês vai ser extremamente importante, mas eu vou tentar dar meu máximo e a gente vai ver no que dá. Depois dessa do Evangelho, vamos aí pra Konohana, que pra mim é uma obra maravilhosa. Konohana, sim, a Konohana mesmo, aquele desenho lá de fotoscopia 3D, que você provavelmente já deu muita risada de algum frame que postaram, eu também já fiz isso, que gerou guerras aí entre youtubers de anime, entre toda a comunidade, foi um alvoroço danado. Mas assim, o anime eu vou comentar outro dia tudo que eu penso sobre ele, eu tenho muita coisa pra falar mesmo, mas eu queria falar do mangá e da obra como um todo, porque quem não sabe, o anime só pegou uma partezinha mínima assim do mangá, praticamente só os 2 primeiros arcos, né? Então eu queria falar sobre essa obra como um todo, que eu acho assim, realmente isso aí tá no top 5 mangás pra mim, top 5 obras pra mim, de tão boa que ela é, de tão inesperada que ela é, de tão bem construída que ela é.
e de quanta coisa eu aprendi com ela. Bem, Konohana é um anime que no começo é extremamente desgraçado da cabeça, assim. Eu quero realmente fazer um podcast ou um vídeo lá pro Nobotironcast só falando de Konohana, porque tem, como eu já adiantei, tem muita coisa, mas eu só queria falar de alguns aspectos aqui rapidinho, não quero entrar muito em detalhes, porque eu sei que muita gente talvez não tenha lido o mangá, então vai ficar meio solto, e eu não queria explicar assim, mastigadinho, o que de fato aconteceu, porque acho que isso estraga um pouco a experiência se você for ler pela primeira vez. Mas o que eu digo é que, assim, os personagens ali fazem muita coisa desgraçada, muita coisa, assim, impensável, assim, que extrapola, mas depois ele vai, à medida que o mangá vai indo, o autor mostra uma maturidade gigantesca e mostra realmente o personagem ele mudando, deixando de ser aquele desgraçado para ser uma pessoa decente. E você vê essa mudança, você vê o quanto ele aceita e consegue lidar com todas as consequências dos atos terríveis que ele fez, por exemplo, de toda a desgraça que ele fez, ele vai lá e encara de frente. Assim, ele tem uma maturidade, uma coragem muito grande em fazer isso no fim, em ter todo esse processo, em não querer justificar absolutamente nada que ele fez, até não importa se é uma coisa ruim ou coisa boa que ele veio a fazer, não importa os motivos, ele encarou de frente todas as consequências daquilo, aquilo eu achei muito bonito e de novo, um tapa na cara, porque assim, ele encarou uma situação de frente que basicamente é uma daquelas situações que você imagina que não tem saída. Assim, talvez todo mundo já deve ter tido um pesadelo, tido um sonho, tido uma situação talvez até que aconteceu mesmo, que você não vê saída. Você vê aquela bola de neve gigantesca de coisas e você não vê como encarar com ela e você a evita. Você não quer que ninguém descubra aquilo, você não quer encarar aquilo de jeito nenhum, você quer que ela passe, você quer continuar alimentando, mas você não quer mexer naquilo, você faz de tudo para fugir daquilo. E eu tô sempre fugindo, assim, de muita coisa, não com aquele lance das responsabilidades, assim. Quando alguém me chama pra qualquer coisa, pode ser, chama pra qualquer coisa, chama pra ir no mercado, chama pra ir dar uma volta, chama pra ir jogar bola em algum dia que eu não tô habituado, chama pra ir, sei lá, na missa, chama pra ir em qualquer lugar. A minha primeira resposta, assim, vai ser não. Mesmo que seja a melhor coisa do mundo. Você quer um sorvete? Minha resposta vai ser não. Pode ser a melhor coisa do mundo, a minha primeira resposta, assim, no reflexo, vai ser sempre não. E aí, claro, eu vou pensar de novo, tem aquela coisa de pensar demais e fazer de menos. E depois de um tempo, talvez eu boto o pé no chão e fale sim, talvez se for muito boa a proposta, né? Mas na maioria das vezes eu acabo negando, né? Por medo, assim, dessa coisa da ansiedade, mas por medo de realmente lidar com a consequência daquilo. Assim, de não saber o que vai acontecer, de não ter esse tal controle. É uma coisa muito besta isso. É sério, quantas vezes eu já perdi uma oportunidade legal, já perdi uma experiência legal por fazer isso. E assim, não são situações nem um pouco problemáticas na realidade, mas são muito problemáticas na minha cabeça. Então na minha cabeça como se fosse uma bola de neve gigantesca na qual eu não conseguisse encarar, sendo que na verdade é extremamente fácil de lidar. Então ver um personagem ali em Konohana lidando com as consequências assim catastróficas, assim, mas consequências assim de situações ali muito desgraçadas, assim, muito fortes, e ver ele com aquela maturidade de contornando todas elas, de aceitando todas elas, de que para mudar você precisa mesmo passar por aquilo, passar ali pela desaprovação das pessoas, no caso dele, mas passar por aquilo me fez assim ficar abobado vendo o negócio de ver quão fácil meus problemas. Então às vezes eu ainda tenho muito problema com isso, mas eu tô tentando usar isso como impulso, assim, tipo, eu posso negar de fazer alguma coisa, mas aí eu vou usar isso e falar, não, se eu neguei isso, eu vou fazer alguma coisa. E isso tem me ajudado bastante a entender isso, assim, muitas outras coisas, como por exemplo, assim, sabe aquelas mentiras brancas que a gente conta por tentar não ser inconveniente, pra tentar não ser, assim, umas negativas, tudo, e assim, eu parei com isso, falei, não vou. Se eu não quero em algum lugar, eu não vou ficar dando voltas, né? Porque às vezes eu dou umas voltas assim, talvez para não desagradar a pessoa, talvez para não me desagradar, ou então tem aquela coisa também que quando o Konohana se aborda de idealizar pessoas, de se idealizar, sabe? E isso é algo muito maduro que eu vi lá e é algo que eu tô tentando me aplicar. Então eu parei com isso. Por exemplo, se alguém fala pra mim, alguém que eu não tenho tanta intimidade, alguém que tem intimidade, pergunta pra mim, me chama pra ir em algum lugar e eu
realmente estou com isso na minha cabeça, estou com esse problema ainda que eu tenho, eu não vou inventar uma coisa mirabolante para falar, não, minha cabeça não está muito legal, eu não consigo ainda fazer isso, então eu não vou, não quero ir, não posso ir, porque muitas vezes a gente, em vez de simplesmente falar eu não quero, a gente tenta o máximo possível colocar isso como eu não posso, sendo que na maioria das vezes é simplesmente porque eu não quero. Então, em vez de ir pra essa do eu não posso, eu sempre trago para eu não quero, mesmo assim, eu podendo justificar isso, mas é que tá, a gente não precisa se idealizar desse jeito. Assim, a gente não é a pessoa mais perfeita do mundo, que vai estar sempre à disposição para todas as outras pessoas. Assim, não tem problema nenhum em a pessoa ficar chateada com a gente, uma vez, não tem problema não a gente chatear outra pessoa. Assim, falando a verdade, se tratando da verdade, muito mais bonito, muito mais coerente a gente lidar assim com essas situações. Claro, você não precisa ser a pessoa grossa, assim, o jogo de cintura vai bem, mas às vezes parar com isso e ser mais limpo com as pessoas, ser mais aberto com as pessoas, vai te ajudar depois. Às vezes a pessoa vai perguntar, mas por que você não quer? Às vezes aí você se abre com a pessoa e talvez você ganhe um conselho legal. Você não sabe, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente pode pensar como foi no futuro, mas ele não sabe o que vai acontecer daqui a 2 segundos. Isso aqui é a coisa mais básica que eu tô falando, mas é algo que acabou me pegando. E a Konohana tem isso e muito mais. Por isso eu acho que é um mangá ali que sofreu muito ali com toda aquela guerra de fandom por causa do anime, mas eu acho que um dos mangás mais legais, mais brutais, assim, que eu já li, e recomendo pra todo mundo, inclusive eu recomendo até o anime, né, mas de novo, depois eu falo certinho sobre o anime e tudo, espero que isso tenha causado interesse em vocês, mas foi isso, galera, basicamente esses animes que eu tenho aqui pra falar, já falei demais hoje, vocês podem ver que eu comecei ali meio travado ali no Dragon Ball, mas depois que foi passando ali, Hakusho, Hunter x Hunter, eu fui me abrindo um pouco mais, consegui meter um ritmo legal, tudo, e pode ter certeza que nos próximos episódios já vai estar melhor. Mas sobre esse assunto, acho que era isso mesmo que eu tinha pra falar. Tem outros animes, claro, que me influenciaram bastante também, mas eu posso falar eventualmente numa parte 2, se vocês quiserem, né, o feedback de vocês é muito importante. Por exemplo, Capitão Hylock e as obras do Leiji Matsumoto são obras que eu gosto demais, e assim, uma das coisas que mais impressiona nele é que todos eles têm basicamente em comum, que é essa de se fechar em um grupo e tomar decisões impopulares, assim, de não ter medo de tomar decisões populares e lidar com as consequências e tudo mais. Mas basicamente o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E deixem o feedback, que vai ser muito importante. Tem aí as nossas redes sociais, né, que eu criei, que, bem, digamos que o figurante do futuro criou, e o figurante aqui do passado ainda não faz ideia de qual vai ser as arrobas, mas tenho certeza que vai estar aparecendo aí na tela. Então, tem ali um Facebook, tem ali um Instagram, vão lá, e se vocês tiverem alguma coisa para falar, se vocês tiverem algum feedback, ou se simplesmente quiserem trocar uma ideia, vão lá, mandem mensagem que eu irei responder com toda certeza, vai agregar demais. Aí no YouTube, para quem tá ouvindo no YouTube e vendo, né, eu digo um oi, mas eu digo que deixem um comentáriozinho aí, vai ser sempre legal. E quem tá ouvindo aí no Spotify também, em outras plataformas aí que é só áudio de podcast, também digam o que pode melhorar, talvez no áudio, que pode melhorar aí na edição. Tô muito aberto para isso. Esse projeto tá iniciando agora, ele vai pegar forma em alguma hora, mas eu tô dando meu máximo. E assim, e depois de tudo isso, depois do feedback, tudo, mas esse é o mais importante. Você ainda assim gostar, tiver te fazendo bem, aí você vai lá no nosso Padrim, vai lá no nosso Pix, deixa lá uma coisa no Pix, lá, deixa uma mensagem lá que eu leio aqui. Pode demorar um pouquinho, né, porque eu tô gravando alguns episódios antes, já deixando na gaveta, pra ir upando, porque eu tenho muito problema com a internet, e upar cada um desses vai ser um sacrilégio, né, e por isso mesmo que eu precisaria do apoio de vocês no Padrim, até que é um apoio mais constante, né? Então, mas de novo, é só se vocês gostarem muito, vocês dão uma olhadinha lá e ver se é positivo para vocês, mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o primeiro episódio de muitos, eu espero de muitos, mas é isso.